Radamés Manosso aqui em Curitiba. Neste vídeo nós vamos falar sobre Sociedade do Crédito Social. Alguns dizem que ela está chegando, mas eu garanto, ela já está entre nós, está funcionando a pleno vapor. Talvez você não tenha se dado conta ainda, porque neste modelo de sociedade, a parte boa ela chega primeiro. Então as pessoas realmente costumam ficar bastante entusiasmadas com certos aspectos dessa sociedade. Vou dar um exemplo aqui no Brasil, o Pix. O Pix é uma característica de sociedade do crédito social, mas quem ousaria de reclamar do Pix, né? Uma coisa maravilhosa que serve para tanta gente. Então tem esse perigo aí das pessoas não se darem conta do problema, mais ou menos me lembrando aquela metáfora do sapo que está dentro de uma panela com água fria e ligam o fogareiro embaixo da panela. De início o sapo fica bastante feliz porque a água que estava bem gelada começa a ficar morninha, agradável, e ele se sente muito confortável ali naquela água que está ficando cada vez mais quente. Mas gradualmente a temperatura sobe de forma quase imperceptível e o sapo vai se adaptando a essas temperaturas cada vez mais altas. Dizem que o sapo acaba morrendo ali na água quente porque ele não vai pular da panela. Bom, então vamos entender o que é a sociedade do crédito social. É uma sociedade baseada em gamificação. É como se a vida se tornasse um grande videogame. Você tem que conquistar pontos nessa sociedade. Quanto mais pontos você conquista, você sobe de nível na estrutura social. Então, todo mundo correndo atrás de uma pontuação boa. A gamificação ela é incentivada hoje em dia na escola, no trabalho, né? Tá todo mundo nessa ideia, né? Vamos gamificar a vida que vai ser muito bom. E tem várias coisas na sociedade que favorecem aí o aparecimento desse tipo de sociedade. No passado isso não acontecia, devemos isto muito à tecnologia. Por exemplo, a questão das câmeras em toda parte, né? Hoje em dia as pessoas acham muito bom ter câmeras em todas as partes, porque daí vão se sentir mais seguras. As câmeras permitem o policiamento do cidadão, o acompanhamento, o monitoramento, e isso é fundamental para a sociedade do crédito social. Outra questão são os grandes bancos de dados, aqueles bancos de dados que têm grandes volumes de informação sobre o cidadão, ajudam ali a formar um perfil do cidadão e pontuar ele de acordo com o seu comportamento. Esses bancos estão sendo centralizados cada vez mais. Lembrem que no passado, aqui no Brasil, por exemplo, você tirava a carteira de identidade, era um serviço estadual, você podia tirar uma carteira em cada estado. Hoje está havendo uma centralização, hoje em dia o número oficial do cidadão é o seu CPF, centralizado nacionalmente. Essa centralização ela favorece a sociedade do crédito social. Outra questão muito importante é o fim da privacidade. A população está sendo treinada, está sendo adestrada a aceitar o fim da privacidade. Coisas que para as gerações antigas eram inaceitáveis, hoje em dia o mais jovem ele já está conformado com essa ideia de que ele não tem mais privacidade. Tudo que ele faz é de uma certa forma registrado em redes sociais, e as pessoas até ficam felizes de expor a sua privacidade nas redes sociais e que todo mundo saiba mesmo, porque não tem problema nenhum, segundo essas pessoas aí. Outra questão é a captação abusiva de dados. Hoje em dia os governos e as grandes corporações estão cada vez mais famintas por dados. Eu cito como exemplo aqui o sistema aplicativo da cidade de Curitiba, da prefeitura, que você entra lá e para se cadastrar agora você tem que deixar ali informações que no passado eram consideradas altamente foro íntimo, né? Perguntas como você é hétero, você é homo, você é cis, você é trans, e eu fico perguntando, né?
O que o prefeito tem que saber? Quais são as minhas preferências, se eu sou homo, hétero, cis ou trans? Olha, por incrível que pareça, as pessoas acham isso extremamente normal. Olha, eu tenho que dizer mesmo, né? É importante para alguma coisa. Para quê? Eu não sei. Desconfio que no futuro pode ser usado contra mim essa informação aí. Então, todas essa cultura que está se formando, essa tecnologia que está disponível, elas estão ali a serviço da sociedade do crédito social. E agora eu vou dar alguns exemplos onde a sociedade do crédito social já deixou de ser uma coisa bacana, bonita, que todo mundo gosta, e está se tornando um problema. O caso clássico aqui é o sistema de crédito social chinês, o que já está mais avançado. Se você pesquisar esse tema na internet, você vai ver reportagens de mídia grande de direita, mídia de centro, mídia de esquerda, está todo mundo falando nesse assunto, não é apenas uma teoria da conspiração. Eu vou citar de exemplo aqui a reportagem do Brasil Paralelo, que fez uma pesquisa nesse tema aí, com o seguinte título: Sua opinião política pode te impedir de acessar a internet, conheça o crédito social chinês. Então aqui eles falam de um sistema de coleta de dados pelo governo chinês, que monitora os cidadãos, monitora o que você faz nas redes sociais, as câmeras que estão nas ruas estão ali com reconhecimento facial, vendo o que você está fazendo na rua. Então, se você fizer coisas erradas, você perde pontos nesse sistema. Se você fala mal do governo na rede social, ponto a menos para você. Se você for detectado na rua no momento em que o governo diz que não pode sair na rua, ponto negativo para você. E o que acontece se a sua pontuação ficar baixa? Consequências da pontuação baixa aqui na reportagem do Brasil Paralelo: indeferimento de licenças, permissões e acesso para serviços sociais, exclusão de reservas em voos e viagens de trem, menor acesso ao crédito, acesso restrito a serviços públicos, inelegibilidade para cargos governamentais, sem acesso a escolas de qualidade privadas e embaraço público, porque eles te expõem aí caso você tenha mau comportamento. E se a pessoa for bem comportada lá no sistema chinês, bom, daí você tem pontuação alta, você vai ter coisas como prioridade em vagas de escola e emprego, acesso mais fácil a empréstimos e crédito, aluguel de carros e bicicletas sem caução, academia gratuita, transporte público mais barato, menor tempo de espera em hospitais, promoções no trabalho, etc, etc. Então vejam que esse sistema de crédito social chinês já está bem avançado, foi implantado pelo PCC lá na década de 2010 e com certeza vai servir de modelo para o mundo. E você acha que isso fica só lá na China? Não, já existe no Brasil. Se você é usuário aí de serviço do governo, talvez você tenha conta lá no site gov.br e já deve ter percebido que tem uma grande centralização de dados seus lá neste site. Então eles estão acumulando cada vez mais informação do cidadão. E aqui no Brasil já é clássico, desde longa data, certas coisas causarem prejuízo. Por exemplo, se você não votou nas eleições e não justificou, você vai ter algumas dificuldades aí em concursos públicos, em acesso a serviços públicos. Então, é a penalização do cidadão a partir de atos que ele comete na vida civil. E aí eu pergunto, né, o que o fato do cidadão não ter votado tem que influir lá num concurso público que ele quer prestar? Qual é a ligação entre uma coisa e outra? Outras coisas já de questão de crédito social que já estão evidentes, por exemplo, questão envolvendo as Big Techs. Hoje em dia todo mundo tem perfil em alguma rede social, você se manifesta ali, dá a sua opinião, mostra o que você acha que é certo, o que você acha que é errado, mas as Big Techs têm as tais das diretrizes e certas coisas você pode falar, certas coisas você não pode falar. E a pergunta que eu faço é: quem decide o que pode e o que não pode? Né? É algum oligarca lá
bilionário que fica em algum lugar do mundo, você nem sabe nem quem é essa pessoa. Então essa pessoa ela vai dizer, ó, se esse cidadão aqui falar errado, eu vou cortar o alcance dele nas redes sociais. Então você vai dizer, você vai perceber que se você falar certas coisas numa rede social aqui, em país democrático, você não vai ter muito alcance, enquanto que o outro cidadão que fala as coisas permitidas, aí o canal dele bomba, lá ele faz muito sucesso, né? Então aí, sociedade do crédito social, aí no mundo corporativo, entre as big techs. Eu poderia citar outros exemplos aí de questão de crédito social, que já funciona a pleno vapor aqui no Brasil há muito tempo. O caso aí daqueles serviços de proteção ao crédito que ficam analisando se você pagou as contas direitinho. Eu, por exemplo, tenho conta lá no Serasa, no site do Serasa. Anos atrás tive uns problemas aí de crise financeira, atrasei uns pagamentos, a minha pontuação foi lá para baixo, e eu acompanhei isso um tempo depois, eu recuperei aí a minha condição, voltei, paguei todas as contas, fiquei em dia. Daí lentamente minha pontuação foi subindo, e ela sobe até um certo ponto, e daí você pergunta, por que não sobe mais, né? Ah, mas para subir mais, para você chegar ao ponto ali do cidadão perfeito, você tem que emprestar dinheiro, né? Porque o Serasa, na verdade, ele foi feito para incentivar as pessoas a consumirem crédito e pagarem direitinho. Olha, as ovelhinhas do rebanho ali são bem tratadas. Se você não consumir no pasto do mercado de crédito, você não é uma boa ovelhinha. Então, isso está em toda parte. E uma das coisas mais incríveis e perigosas que estão surgindo aí é o tal do real digital. Aqui no Brasil está em processo avançado, é aquela moeda digital que não vai ter mais a versão em papel, você não vai conseguir sacar real digital lá no caixa eletrônico, ele não é conversível, não dá para transformar em dinheiro de papel, ou seja, ele fica o tempo todo lá no banco de dados do Banco Central e é 100% rastreável. E o senhor vai perguntar, mas qual é o problema disso? Me permite coisas como o Pix, que é maravilhoso? Pois é, permite coisas como o Pix. Mas talvez você que é da geração mais jovem, que está assistindo, não se lembre de um caso que aconteceu no Brasil uns anos atrás, lá no governo Fernando Collor de Mello, que o governo assumiu o cargo e de repente congelou o dinheiro de todo mundo nas contas bancárias. Ficou todo mundo com as calças na mão, muita gente entrou em desespero, houve uma grande, muitos casos ali de pessoas que faliram porque foi confiscado o dinheiro e olha, naquele tempo não tinha real digital, as pessoas ainda, quem estava com dinheiro de papel na mão se safou, se deu bem. Agora se imagina um mundo onde não tem mais o dinheiro em papel, não tem mais por onde escapar e o governo decide que vai confiscar o dinheiro de todo mundo ou o dinheiro seu ali especificamente porque você adotou algum mau comportamento na vida. Bom, como é que a gente combate a sociedade do crédito social? Você tem que entender que isso é uma tendência mundial, a tecnologia propicia isso, então você tem que tomar algumas atitudes ali de contenção de danos, de tentar se resguardar. Uma das coisas que você pode fazer realmente é cuidar da sua privacidade, não entregar dados fáceis por aí, não ficar se expondo em redes sociais, manter a boca mais fechada aí que você só tem a ganhar com isso. Outra coisa é você buscar ali pelo menos uma parte do seu patrimônio ficar acomodado em ativos não rastreáveis, dinheiros que não pode ser monitorado 24 horas por dia, buscar soluções desse tipo aí, porque realmente no futuro você precisa ter ali alguma válvula de escape para você se resguardar contra a sociedade do crédito social. E se você acha que eu estou falando bobagem, que não tem problema nenhum o que está acontecendo, porque basta ser uma ovelhinha bem comportada e tudo dá certo, olha, você pode ser a vítima. Se você acha normal o quê? Por você ter feito uma infração de trânsito, ali, perdeu um ponto na carteira, isso influi na sua possibilidade de conseguir crédito no banco ou de colocar o seu filho numa boa escola, se você acha isso normal, essa contaminação de várias áreas da vida, e se você acha que
o crédito social é muito bom, que vai deixar a sociedade bem melhor. Você está no lugar certo. Este canal aqui, uma das missões desse canal realmente é fazer as pessoas despertarem para se proteger contra esse canto de sereia chamado Sociedade do Crédito Social. Obrigado. Fui.